Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Paz do Senhor a todos, meu nome é William Tavares e você está no canal Evangelho à Vista. Essa pergunta ela já foi tratada em um diálogo há mais de 2000 anos atrás entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos era um homem inteligente, culto, mestre, intérprete da lei, um fariseu, muito religioso. Ele foi ter de noite com Jesus e numa conversa particular, num diálogo particular, ele apresenta aquilo que era notório. Jesus operava milagres, sinais, era visto sinais, maravilha da parte de Jesus, e Nicodemos vai usar isso de maneira introdutória para entrar nesse diálogo. E Nicodemos chega para Jesus à noite, numa conversa particular, e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto Jesus responde a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui apresenta a Nicodemos a importância do reino, a importância de Nicodemos conhecer o reino do Pai. Jesus apresenta a Nicodemos o sentido maior da sua vinda ao mundo. Sabemos que ele operou milagres, fez sinais, e Nicodemos ele percebeu isso muito bem. Era notório, mas o ponto principal de Jesus não era os milagres que ele tinha operado, não eram os sinais, mas o ponto principal dessa conversa de Jesus e Nicodemos era ele apresentar o reino. Mais do que ver os sinais, era ver o reino de Deus. Quando Jesus ele falou de nascer de novo, Nicodemos não compreendeu, Nicodemos não entendeu. Um homem muito culto, inteligente, mestre em Israel, intérprete da lei, se tornou uma mente nula na expressão de Jesus. E ele não compreende a ponto de fazer perguntas a Jesus. Por acaso pode um homem, sendo velho, nascer segunda vez e voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus vai dizer a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos vai fazer uma pergunta a Jesus: como pode suceder isto? Como pode isto acontecer? E Jesus vai dizer: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Aqui nós vemos que um homem culto, inteligente, professor, ensinava a lei, fariseu, homem super religioso, não compreendeu o Evangelho, não compreendeu o reino. E não é diferente hoje. Quantas pessoas estão envolvidas no dogma de suas religiões e que nunca compreenderam o real sentido do reino, do Evangelho, da vida eterna, que é oferecida através de Jesus Cristo. Quando nós falamos de dogmas, falando de maneiras práticas, é o pensamento que acha que a minha religião é a certa, é a correta, já tenho fundamento e não preciso ouvir outra verdade além daquela que eu já estou habituado. E com esse pensamento anda também um pensamento relativista, e que acha que tudo é relativo. O que é verdade para você, para mim não pode ser. Só que na verdade a religiosidade ela tem algumas implicações no que diz respeito ao real Evangelho. As pessoas estão envolvidas e dão mais crédito a sermões religiosos, e sermões religiosos matam, sermões religiosos assassinam mais que um punhal enfiado no coração. Sermões religiosos destroça, acaba com a mente do fiel. Discursos religiosos faz uma limpeza daquilo que é verdade, contamina com mentira a mente do indivíduo. Nicodemos estava habituado nesse contexto.
um homem muito religioso, culto, inteligente, passava aquilo que aprendia. Nicodemos tinha o zelo, mas não tinha a compreensão. E é importante que o zelo seja adquirido por nós, mas mais importante do que o zelo é a compreensão. E existem pessoas que são religiosas, são zelosas, são devotas, abraçam a sua fé, crescem no âmbito da sua religião, do seu dogma religioso, mas que na verdade a maior necessidade que elas precisam ouvir é o Evangelho. Nicodemos precisava ouvir do Evangelho. Essa era a maior necessidade, a necessidade de um novo nascimento, de uma nova ótica, de uma mudança de vida, de uma mudança de atitude, de uma mudança de caráter. Aquilo que nós chamamos de metanoia, uma mudança de mente, de atitude. Nicodemos frisou os milagres de Jesus, os sinais de Jesus. E isto Nicodemos via, não só ele, mas outros fariseus. Isto era notório nos tempos de Jesus. E foi isso que levou Nicodemos a ter essa conversa particular com Jesus à noite. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas o que importava para Jesus, naquele discurso, naquela conversa íntima com Nicodemos, era apresentar o reino do Pai. Era apresentar a Nicodemos que os seus dogmas, a sua religiosidade não levaria à vida eterna. E a necessidade que Nicodemos precisava era ouvir o Evangelho, ouvir com de respeito ao novo nascimento. Nicodemos precisava ser um novo homem, não um homem religioso, não um homem que tinha um zelo pela religião, mas ele precisava ouvir o Evangelho, que é a porta de entrada para a vida eterna e para o reino eterno. Essa é a minha necessidade. E Nicodemos não entendeu o que significava nascer de novo. Não teria sentido Jesus falar em nascer de novo, o homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez. Não teria sentido, não teria fundamento. Jesus estava falando do nascimento de Deus, ser nascido do alto, nascido de cima para baixo. Essa é a maior necessidade. O homem, ele está cego espiritualmente para Deus. Os seus olhos estão negros e não consegue enxergar a luz do Evangelho pelos seus esforços, pela religião, pelo dogma em que ele está envolvido. Ao menos que Cristo, por meio da sua graça e misericórdia, se apresente a ele, resgate ele do império das trevas, do reino das trevas, e transporte esse vivido para o reino da sua luz, para o reino do Pai. Você precisa ouvir o Evangelho e não sermões religiosos. Existe salvação fora da religião, só não existe salvação fora de Cristo. A religião, ela monta o seu pilar para que todos aqueles que a seguem estejam fundamentados nela. Cristo, ele é o principal pilar do plano de Deus para a vida eterna. Ao passo que a salvação, o ponto fundamental da salvação é por meio dele. Só ele pode lhe garantir a entrada nesse reino. Só ele pode tirar as escamas dos teus olhos. Só ele pode se achegar a você e trazer a luz para iluminar as trevas, o abismo que há dentro do teu íntimo. O homem está em treva, o homem está em total negridão da sua vida. A humanidade vivia debaixo da sombra das trevas, mas brilhou a luz ao mundo. Cristo é a luz que brilha em meio à escuridão. As trevas não podem suportar a luz que Cristo transmite pelo Evangelho. O Evangelho lhe traz luz, aquilo que aos olhos humanos está oculto. Ninguém enxerga o reino de Deus com esses olhos. Esses olhos ainda são negros, são pretos, são escuros para o Evangelho. O mundo enxerga somente o seu pecado, o homem quer estar somente no seu prazer, na sua vontade, nos desejos que limitam a sua carne.
que militam a sua carne. O homem não quer Deus. O homem não quer buscar a Deus, porque para ele o prazer está nas coisas do mundo, a prostituição, a lascívia, a droga, a bebedice e entre outras coisas. E esse reino pode se apresentar a você. Esse reino está sendo apresentado a você por meio do Evangelho. Jesus está com o Pai agora, está reinando ao lado do Pai, ao lado de Deus. Mas Ele deixou aqui nesse mundo o seu Evangelho. Ele não deixou aqui discursos religiosos, porque eles matam você. Ele deixou aqui a pregação do Evangelho. E o que vai apressar a sua vinda é justamente a pregação, a propagação deste reino. Foi levantado um profeta com o nome de João Batista, e ele anunciou este reino, e ele anunciou o caminho primordial para entrar nessas portas do reino celestial. Ele anunciou o Evangelho e arrependimento. Hoje, essa mensagem fala aos nossos dias: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Jesus chama você para uma vida de conversão, de regeneração, ser uma nova criatura. O desejo dele não é que você se perca, pelo contrário, o desejo dele é que você se aproxime da luz e confirme na tua vida as obras de Deus que vão ser manifestas em você. Não seja religioso, não seja religioso, cuidado, a religião pode matar você, ela pode te dar um fundamento totalmente errôneo, errado, direção que não ligará você ao céu. Cristo nos apresenta o Evangelho que desvenda nossos olhos, que tira a escama dos nossos olhos, porque a realidade é que o homem em si ele é cego para Deus. Chamamos isso de cegueira espiritual, que é a pior cegueira que existe. É pior do que a catarata, e aqueles que obtiveram essa doença um dia enxergaram, mas o fim é que sua vista vai escurecendo a ponto de não ver mais nada. Mas o homem, quando ele nasce, já nasce com os olhos vendados para Deus. O seu prazer está no pecado. O seu prazer está em desobedecer ao Criador. O seu prazer está totalmente focado nos seus desejos. Deus te chama por meio da sua graça e misericórdia. O reino está sendo anunciado neste mundo, mas só pode entrar nesse reino nascendo de novo, sendo regenerado, tornando-se uma nova criatura, mudança de vida, de atitude, de mente, de prazer, tirando o prazer que está em você para o mundo e direcionando o prazer de Deus na tua vida. Pense nisso. A maior necessidade que você tem não é ter um carro, não é ter uma boa casa, não é ter uma boa família, não é ver os milagres de Jesus. Como Nicodemos mostrou no autório, a maior necessidade é você ver o reino, é você entrar nesse reino. Um dia Jesus voltará, Ele entregará esse reino definitivo ao Pai, para aqueles que confiam na pregação do Evangelho que um dia os salvou, que os livrou da ira de Deus. Para eles, esse dia da vinda de Cristo será um dia glorioso, será um dia de alegria, será um dia de regozijo, pois vão ouvir da parte de Cristo: vinde, bendito do meu Pai. Que coisa linda, hein? Que coisa linda ouvir da parte de Jesus o bem-vindo. Mas de outro lado, será um dia de tristeza, de angústia, de sofrimento, de choro para aqueles que não conseguiram enxergar esse reino, para aqueles que estavam mais focados na religiosidade, estavam mais focados de ouvir discursos religiosos do que dar crédito ao Evangelho, de que dar crédito a ouvir a verdade. A palavra desses aos ouvidos de Jesus será de questionamento. Por acaso nós não temos expulsado o demônio, não ter feito os prodígios e maravilha em teu nome?
Mas a realidade é que ouvirão da parte: eu não vos lhe conheço. Que palavra dura! Achar que conhecia Deus, achar que era salvo, achar que com as obras que estabeleceu aqui no mundo teria a sua garantia para a vida eterna, e agora vida parte de Deus, e se frustrar com essa palavra. E Jesus, ele cumpriu nesse diálogo, nessa conversa com Nicodemos, o plano de salvação. E uma das coisas que Jesus falou, e é muito citado entre os religiosos, entre a religião, em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas que tivesse a vida eterna. E aqui eu quero dar enfoque ao versículo 17 do capítulo 3 do livro de João. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esse é o grande julgamento. O homem prefere as trevas, prefere o reino das trevas, prefere estar no seu pecado do que se aproximar de Jesus, da realidade do Evangelho. Um dia, naquele grande dia, ele julgará. Um dia ele separará as ovelhas dos bodes. Pense nisso. O reino de Deus, ainda que você não veja com os olhos físicos, ele é real. E o passaporte, a entrada, o bilhete é Cristo para entrar nesse reino. Por meio do Evangelho, aonde é gerado em você a fé, você experimenta a regeneração, a conversão, um novo nascimento, e aí você começa a enxergar esse reino. Você começa a viver para esse reino. Você não vive mais segundo a tua vontade e o teu querer. Você vive em prol desse reino. Você se torna súdito do rei. Você se torna servo desse reino. O reino que é eterno. O reino que garante a vida. Cuidado com a religião. Aprendemos aqui com Nicodemos, um homem inteligente, culto, mestre em Israel, que não compreendeu o Evangelho, que não enxergou o reino, que não entendeu o que é nascer de novo. Cristo é quem purifica. Cristo é quem nos salva. Cristo apresentou o reino a este homem chamado Nicodemos. Hoje ele foi para o Pai, mas deixou a mensagem do reino. Antes dele se apresentar, levantou profetas para que anunciasse este reino. João Batista anunciou o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E quando Jesus vai tomar o sermão, ele vai dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele foi para o Pai, mas o seu reino está sendo anunciado. A palavra está sendo anunciada. O Evangelho está sendo anunciado. Por isso, meu amigo, por isso, meu irmão, cuidado, não seja religioso. O que você precisa não é fé para crer nos milagres. Essa fé Nicodemos tinha. Ele cria, não só ele, mas muitos fariseus, que Jesus era mestre vindo de Deus, porque os milagres eram notórios. O que nós precisamos é fé salvadora. É a fé que faz com que as escamas dos nossos olhos sejam tiradas e que nós venhamos a enxergar o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Pense nisso. Necessário é vos nascer de novo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que a graça e que a misericórdia do Eterno lhe alcance. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez.